sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo que estamos produzindo especialmente para você. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, faça isso e chame mais pessoas para fazer parte desse quadro junto com a gente. Ele é feito por você e para você. Estamos sempre de olho, hein? E a sua dúvida pode pintar por aqui nos nossos próximos episódios. Então vamos para as perguntas do dia? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, borda tênue não é belting? Fiquei muito na dúvida com a sua explicação sobre a voz da So-Young. Tá, vamos lá. Belting, no mundo, significa um registro de borda densa, normalmente tuengado, com muita projeção, Antigamente, há uns 20 anos atrás, uma voz anasalada que faz mal para a garganta, tinha todo esse texto. Belting contemporâneo é o meu método, e dentro do meu método, o belting de borda tênue é chamado de speaking. Então, o subregistro não é a técnica. Vamos separar? Como chama a técnica do maestro Marconi para voz falada cantada? Belting contemporâneo. Quais são os subregistros do belting contemporâneo mais importantes? Belting e speaking. Então, o speaking é o belting de borda tênue. Só que a borda tênue, quando está no belting contemporâneo, ela fica no registro médio, mais no registro médio, ela não soa de cabeça. Então, o grande segredo é saber fazer isso, que a So-Young faz maravilhosamente bem. Entendeu? Então, se você perguntar se é belting o que ela faz, depende de quem está respondendo. Porque, por exemplo, um professor americano pode dizer que aquilo é um mix. Eles usam essa nomenclatura, às vezes, que não é real belting, né? Outros professores podem dizer que ela mistura registros, voz de peito e voz de cabeça, que é uma coisa que é impossível, na minha visão da fisiologia. É impossível você misturar um registro de cabeça com um registro de peito. Isso não existe. Você mistura participação muscular, não registro. Registro é uma conformação da sua borda. Então, o que mais? Algumas pessoas na So-Young dizem, são os beltings mais agudos, ela tem o belting mais agudo, sei lá. Eu tenho várias alunas que cantam na textura da So-Young, exatamente igual. Elas só não foram inteligentes ao ponto de fazer o que a So-Young fez. Entendeu? Inteligentes não. Tô chamando ela de burra. Não. Acabei de chamar minha aluna de burra, não é isso não. Volta tudo, Alan. Não é que eu tô dizendo que elas não foram inteligentes, é que a So-Young foi muito inteligente em usar isso a seu favor. Eu canto os agudos de belting mais incríveis e a resistência é grande e o show dela é inteiro nessa tessitura. Então, Hélio de Macho, acho que os dois foram bem inteligentes em usarem os seus atributos nessa tessitura que ninguém se atreve, mas com uma voz extremamente confortável. Aquela borda é tênue. Mas não se preocupe muito com isso, porque isso vai variar de nomenclatura para nomenclatura. O próprio Speech Level Singing não usa nem a palavra belting. Então, cada professor tem a sua. Então, eu sempre defendo aqui, no Pergunte ao Maestro, que tudo que eu falo é a respeito da minha visão técnica de belting contemporâneo e de canto lírico contemporâneo. É a minha nomenclatura, é a minha maneira de ver e isso funciona para os meus alunos. Você vai estudar fora, vai estudar em outro lugar, eu ensino os meus alunos a ouvirem o que os outros professores estão dizendo. Vou dar um exemplo simples. Eu tinha uma aluna que tinha um speaking extremamente metálico, muito metálico, na região grave. E ela fazia aula de canto lírico. E para ela estava na borda tênue e estava tudo certo. A professora dizia, você está beltando, você não pode beltar. E aí ela me ligou e falou, maestro, ela acha que aquela borda é densa. Ela está achando que eu tô de peito. E eu tô de cabeça, eu tô quase na cabeça. Eu tô no speaking. Eu falei, então não faz speaking. Deixa a sua voz no top voice. Ela quer ouvir seu top voice, ela não quer ouvir speaking no centro. Para ela vai soar. Aí a minha aluna perguntou, mas por que ela não ouve que eu tô tênue? Porque o ouvido dela não está afinado para isso. Ela é uma professora de canto lírico.
Ela não vai saber. Sua ressonância está baixa. Ela não vai saber. Então, ela achou engraçado, né? Ela acha que eu estou gritando no médio e eu estou passada, eu estou tipo, tranquila. Só que eu sou metálico, né? E aí, que para um mezzo-soprano lírico seria incrível aprender a fazer isso com giro, certo? Porque o grave vai soar muito mais. Mas o professor, às vezes, de canto lírico não sabe disso. Então, ele escuta um som. Ele tá rasgado, metálico, não sei o quê. Não, esse som não presta. Você tá na borda errada. E ele diz que você tá na borda errada e às vezes não tá. Então, depende de para quem você está fazendo a pergunta. Então, recapitulando, belting no mundo é um registro de borda densa. Eu vou de borda densa até onde eu posso. Belting contemporâneo, porque existem duas técnicas, deixa eu aproveitar e falar sobre isso. Existem basicamente duas técnicas no mundo, especificamente nos Estados Unidos, de belting. Uma que diz que você tem que beltar sem trocar de borda até onde você conseguir. Onde você não conseguir mais, você troca para a cabeça. E uma outra que diz que não precisa beltar, que você só precisa fazer uma mistura e você, nessa mistura, aponta com o seu twang. E aí a voz desce, você não precisa beltar. Eu não acredito em nenhuma das duas. O belting contemporâneo é o uso total da sua voz, desde a sua voz de peito até o seu flageolê, se você é uma menina. Então, você vai usar tudo. Então, você vai usar belting de borda densa, depois belting de borda tênue, que é o speaking, depois top voice, depois flageolê. Se é menino, pode usar tudo isso e ainda descer para a voce plena, subgrave. Entendeu? A voce plena é um belting, tá? Que fique claro. A voce plena é um belting nos meninos, por quê? Porque está no registro médio ainda. Então vai descer até o peito mesmo. E aí o subgrave lá embaixo. Então, eu penso assim, eu utilizo a minha voz o máximo que eu posso. Então, quando os meus alunos, alguém pergunta para uma aluna minha se ela está de belting e ela está na região aguda, aquele som metálico, parecendo realmente real belting, eu mando elas dizerem, é belting contemporâneo. Ela não está mentindo. É belting contemporâneo, é um subregistro do belting contemporâneo. Entendeu? Maestro, quantas notas uma pessoa pode adicionar na extensão ou na tessitura? Um exemplo, ganhar mais notas agudas ou graves. Nossa, é uma pergunta muito difícil de eu responder. Eu posso contar um pouco da minha experiência, assim, como professor. Eu já tive alunos que ganharam uma sexta para os agudos. Sim, tipo em 1 a 2 aulas. Já tive alunos que ganharam uma oitava para baixo. Tipo, depende do far da pessoa, depende se ela está bem dentro do far, depende do que o professor pode ajudar. Eu sempre tento alongar a tessitura dos meus alunos. Sempre. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui para você entender de uma voz que é muito característica, a Cláudia Raia. A Cláudia Raia liga numa negócio de celular. Oi, eu queria mudar meu plano, a pessoa fala Cláudia Raia, porque a voz dela é muito característica, certo? Você escuta e sabe que é ela. A Cláudia é um contralto. Então, teoricamente, ela deveria ir até um Fá, Sol, 4. E descer bastante até um Ré, certo? Acontece que eu estiquei a tessitura da Cláudia e ela agora chega até... Ela tá chegando hoje até um Si bemol agudo de soprano e ela desce até um Fá de baixo. Eu vou pedir para o Alan colocar aqui um vocalize da Cláudia, ela fazendo essas notas. Eu acho que eu não subi até o Si, mas hoje ela tá subindo mais. Nesse dia que eu fiz esse vocalize com ela, que eu tava trabalhando em flageolê. Os contraltos não tem normalmente flageolê, mas a Cláudia tem. Então, trabalhar para alongamento. Ela não vai usar essas notas, mas trabalhar para alongar é bom. E trabalhar para encurtar também. Então, ela não vai usar... Quer dizer, esse Fá de baixo que ela tem, ela pode até usar uma peça em comédia. Ela pode usar, não é? E ela também pode usar isso como comédia lá em cima. Mas eu sempre alongo a tessitura dos meus alunos. Então, não tem como eu te responder isso. Mas a Cláudia, com certeza, ganhou muito mais do que 1/8 na tessitura dela. Bem mais.
Põe aí, Alan. Isso. Olha De eu isso. ler. Gente, não tô acreditando. Pergunta. Diz os professores de canto que quando você alonga um aluno assim para os agudos, ele perde os graves. Vamos ver então. Vamos fazer. Maestro, para que serve o desaquecimento vocal? Para que serve o desaquecimento quando você vai numa academia? Para que serve? Evitar lesões, não é? Evitar relaxar um pouco, o estresse muscular. Então, o desaquecimento, ele funciona assim também. No caso de cantores que têm uma voz muito distante da voz falada, então a soprano que sai falando assim, eu faço o desaquecimento dela para que ela volte para a voz falada dela, no tom de fala dela. Mas o que é mais legal é que às vezes o tom de fala de um soprano que está assim, quando vem depois da aula, depois de 1 hora de aula que a voz está aguda, quando eu desço para o tom natural dela, a voz está assim. Ela não está do jeito que ela chegou. Então, a maioria das minhas alunas que tem uma voz muito gutural, falada, depois da aula de canto, ficam com uma voz esquisita, que elas acham esquisita, e que eu digo, é essa. Você devia falar nesse impacto, sabe? Porque eu desço a voz com desaquecimento, e aí é uma massagem, é um relaxamento, porque você trabalhou. Então, você está fazendo uma massagem, um relaxamento, etc. Mas não só isso, é um replacement da voz falada dela. Ela falou, nossa, mas eu não consigo falar com essa voz aqui. Parece voz de fonoaudióloga, não é? Apesar de que a doutora Silvia não fala assim, mas enfim. Não estou fazendo preconceito com fonoaudiólogo. Eu acho que o desaquecimento, na verdade, ajuda a pessoa a voltar para a sua voz falada, né? Tenores, quando vão muito para o agudo e tendem a falar com a voz muito grave, a voz fica meio assim, sabe? Então, você tem que trazer a voz, alongou muito, tem que trazer a voz para a voz falada de novo. E eu acho que o desaquecimento, para mim, é quase como se eu tivesse terminado sei lá, um Pergunte ao Maestro aqui, gravando o dia inteiro, e alguém chegasse nas minhas costas, fizesse uma massagem, eu tivesse um ofurô, assim, sabe? Ai, que delícia. É mais ou menos isso, tá? Eu vou pedir para o Alan colocar aqui o vídeo do Mindvox explicativo para você se informar de como ele funciona. Esse é uma das principais funções do Mindvox para mim. No aquecimento vocal e a maneira como o aluno percebe, vamos dizer assim, seus escapes, tensões, constrições. É bem legal. O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Professor, como podemos fazer uma boa boca que usa? Esse exercício é muito usado em corais, mas nunca consegui fazer direito. Olha, vou falar uma coisa para você. O que é boca que usa? A tradução literal seria boca fechada. Então, entre os professores de canto, entre os fonoaudiólogos, existe uma grande dúvida de como fazer boca que usa. Porque isso aqui é boca que usa. Isso é boca que usa. Mas isso também é. Então, fazer deliberadamente num coral boca que usa, não vejo muito sentido. Por quê? Eu preciso dizer que boca que usa eu quero e qual o objetivo dela. Então,
Normalmente, o exercício de boca que usa, ele é feito para elevação da ressonância. Então, você faz com a garganta aberta por dentro. E o som fica esse som meio de navio. E com pouca massa recrutável, porque normalmente é usado para aquecer. Então, é tipo pequenininho. De preferência com Mindvox. Porque você pode colocar o Mindvox e ouvir que você está pouco. Mas, às vezes, eu quero trabalhar fechamento com o meu aluno, eu posso pedir para ele fazer... Saio dessa. Tem vários efeitos aqui. Entendeu? E eu já percebi que tem professores de canto que dizem que boca que usa é somente... Mas a tradução não é essa. Então, sugestão, faça sempre a boca que usa com o fundo da garganta. Janeiro, fevereiro, março. Esse é um Collins de boca que usa. Não é? Esse navio que está lá dentro. Essa é a melhor maneira, porque essa daqui pode apertar algumas coisas que você não quer. Então, só com o professor de canto mesmo. E eu praticamente não uso essa. Eu não uso. Eu tenho outros exercícios para trabalhar fechamento. Eu não gosto dessa, porque eu tenho medo de o aluno fazer... Entendeu? Então, a melhor maneira seria essa. Pensa num navio. Tá bom? Sami, é a Desirê, nova aluna em breve. Por favor, pergunte ao maestro se é tranquilo aprender a manter as bordas. Sinto que eu tenho a tendência a ficar trocando de borda e me perdendo. Gostaria de dicas para ajudar a sincronizar e a manter a borda alinhada. Obrigada e até breve. Olha, Desirê, essa pergunta que você fez, você, a torcida do Flamengo, Palmeiras, todo mundo. Todo mundo quer saber como alinhar a borda, porque a coisa mais difícil da menina é isso. Como eu consigo equilibrar a minha mudança de borda? Como eu consigo fazer uma mudança de borda sem cleque? Como eu consigo manter o timbre das duas bordas iguais? Como eu consigo fazer isso com saúde? Como eu consigo fazer isso sem tremores? Porque às vezes dá um tremor na voz quando você vai... Essa pergunta é muito difícil de responder. E que bom que você vai ser aluna, porque com aulinha você vai aprender. Com aula você vai aprender. Agora, a experiência me diz... Eu tenho aí mais de 25 anos de experiência dando aula, tá? A experiência me diz que alunos que vêm com bordas muito separadas, que o professor disse, faz peito, faz cabeça, sabe assim? São os alunos que mais têm dificuldade de junção de bordas. Os alunos mais naturais, que não fizeram aula e que vêm com uma concepção de vou pro agudo, minha voz fica mais leve, vou pro grave, minha voz... Voltou, né? Então ele sempre vai com a gente, todo episódio. Quando eu vou pro agudo, eu deixo minha voz mais leve. Quando eu vou pro grave, eu deixo a minha voz mais pesada. Uma palavra boa, mas enfim. Esses alunos têm mais facilidade de entender a transição das bordas. Mas mesmo assim, eu preciso mostrar que ele está de borda tênue ou densa, porque ela pode estar subindo de borda densa desnecessariamente. Então, isso é uma coisa dicotômica, né? O aluno que estuda muito canto, às vezes, tem mais dificuldade de fazer belting e de fazer troca de bordas do que um aluno iniciante. E as pessoas falam assim, eu não vou estudar canto com maestro porque eu sou iniciante, então ele não pega iniciantes. E tem professores de canto que fazem audição para dar aula, não é? Vamos ver se você tem nível para estudar comigo. Nossa, eu sou exatamente o contrário. Eu prefiro começar um aluno do zero do que ter o público que eu recebo, que é um público com problemas vocais, né? A maioria dos alunos que eu recebo são encaminhados por fonoaudiólogo, pela doutora Silvia, por exemplo, eles vêm de outros professores que não conseguiram resolver o problema, eles têm patologias, eles têm uma demanda vocal muito grande, fadigam. Não é uma situação tipo,
peguei uma prega fresquinha, maravilhosa, que é prega de, a gente fala que é prega de livro, você olha assim, aquela coisa maravilhosa, e aí vamos começar a estudar. Essa é uma situação diferente, eu adoraria ter essa situação. Não é o meu caso, tá? Então, eu tenho, vamos dizer assim, 80% dos alunos que chegam para mim hoje chegam com problemas vocais, né? Ele já chega dizendo, eu tenho um problema assim, eu não consigo fazer isso. Ele não chega assim, oi maestro, tudo bem? Meu nome é fulano, eu queria estudar canto. Isso tem, sabe? Não tem. Não. Não tem, tipo assim, sabe? Então, normalmente vem, e às vezes assim, é assustador, porque às vezes muitos alunos choram na primeira aula, porque falam assim, eu tenho essa dificuldade, blá, 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 aí eu vou e ajusto. Quando eu ajusto e a voz melhora, ele chora, mas não é porque ele ficou emocionado. É que às vezes ele chora porque eu digo para ele, viu, não é tão difícil. Ele fala assim, mas eu faço aula de canto há 7 anos. E aí ele chora porque ele se sente que perdeu tempo, que, sabe? Gente, nada se perde, tudo se transforma, certo? Tudo que você aprendeu naquele momento que não foi legal, você vai pegar e jogar fora. Isso eu tô falando de mim também. Se você vai fazer a aula comigo e não te fez bem aquilo, jogue fora e procure outro. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Então, use o que tem de bom, o que o professor tem de bom para te dar, tá? Então, eu sei que é decepcionante. O cara fala, eu sou formado em canto e eu não canto. Eu fiz bacharelado em canto, fiz faculdade, não tenho repertório. A minha professora nunca me ajudou com o meu passado. Eu não sei o que é embocadura. Nunca fiz coloratura porque ninguém me ensinou. O cara é formado em bacharel em canto e não sabe nada de fisiologia da voz, não sabe nada sobre o aparelho dele, não sabe nem o far dele. Já aconteceu isso com um aluno que recentemente chegou para mim, dizendo que estava formado e que a professora não tinha dito se ele era barítono ou tenor. Formado. Então, é uma coisa que você vai ter que, através de uma aula, aprender a lidar com essa troca de bordas e aprender a lidar com tudo. Não é uma coisa que eu posso dar um bizu. Não tem bizu, não tem diquinha, sabe? Porque depende do seu background. Então, eu tenho alunas que eu ensino troca de bordas e elas fazem lindamente na primeira aula, na segunda aula. E tem alunas que eu tenho que rever toda a aula. Toda a aula tem que ir lá e dizer, melhor aqui, vai aqui, diminui massa recrutável aqui, entendeu? E a cada música ela vai aprendendo como lidar melhor com essa troca de bordas. Então, quero dizer, não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma coisa simples, tá? Precisa de orientação. Aula de canto, gente, aula de canto é uma aula importantíssima para quem quer cantar. Por quê? As pessoas acham que cantar é um dom, que a pessoa nasce com isso, que a pessoa tem... Tá, ela pode até ter um dom para cantar, mas é um instrumento e é muscular. E esse aqui, ó, se eu quebrar essa tecla aqui, eu peço para o técnico vir aqui substituir. Esse aqui não. Esse aqui, se der algum problema, não é tão simples quanto esse aqui, tá? Então, esse instrumento é um instrumento poderoso, ele é minúsculo e poderoso. É um músculo minúsculo e poderoso. Então, eu preciso cuidar dele. Então, a ideia da aula de canto não é para mudar a sua voz. É para você ter o quê? Consciência do teu instrumento e não se machucar. Então, faça aulinha para encontrar essa... Você já disse que vai fazer? Com certeza você vai conseguir juntar suas bordas sem problema. Tá bom? E outra coisa. Subir a borda densa por cima da borda tênue, descer a borda tênue por cima da borda densa, porque você pode escolher aonde passar, como passar e se precisa passar. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor.